Vamos falar um pouquinho da aproximação de Stirling. Como nós vimos até agora, nós estamos trabalhando com números muito grandes, tudo bem? Então vamos fazer alguma classificação e vamos aprender como a gente trabalha com esses números muito grandes. Por exemplo, se nós somarmos na nossa calculadora 10 a 23 mais 23, o resultado vai ser 10 a 23. Se nós somarmos, se nós fizermos o produto, no caso, de 10 elevado a 10 a 23 com 10 a 23, o resultado vai ser 10 elevado a 10 a 23. Então nós vemos que nas nossas operações básicas aqui, existem termos que nós podemos simplesmente não considerar, ou considerar eles igual a 1, porque o resultado não vai mudar. Pensando nisso, um pesquisador, um matemático chamado Stirling, ele chegou até numa expressão para o n fatorial, o fatorial de n. Por quê? O fatorial de n é uma grandeza que cresce muito rápido. Então, por exemplo, fatorial de 6 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 10 é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 e por aí vai. Então, o fatorial de um número cresce muito rápido. E esse pesquisador, esse matemático, chegou nessa expressão para o fatorial de n. Ou seja, é n elevado a n dividido por e, onde e é esse número, ele é um número que entra lá dentro da classificação dos números irracionais, é como se fosse o pi não é 3,14, 15, por aí vai. Esse aqui é o número e, que é o número neperiano, de Neper, ele vale 2,718. Então tem esse termo multiplicado por esse aqui, ó, raiz de n. E aí nós podemos utilizar essa ideia aqui, que nós temos um número que é muito grande, vezes um número grande, fica somente assim. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos considerar esse termo aqui, utilizando essa ideia igual a 1, e escrever o fatorial de n simplesmente como n elevado a n dividido pelo número de Neper. Então nós vamos considerar que, para a gente, que o fatorial de n é igual a n elevado a n, dividido por e. Ainda assim, não vai ajudar muito a gente. O que nós vamos fazer, então? Toda vez que nós tivermos... Isso aqui é um número grande. Toda vez que nós tivermos um número grande, nós vamos trabalhar com o logaritmo desse número grande. Então, nós vamos fazer o logaritmo do fatorial de n. E aí, nós vamos lembrar de uma propriedade do logaritmo. Logaritmo de um número a elevado a n, ele vai ser simplesmente, o n vem aqui para frente, logaritmo de a. Então, o logaritmo desse termo aqui, como é que vai ficar? Esse n, ele cai aqui na frente, vai ficar simplesmente logaritmo de n por e. E aí nós vamos lembrar de uma outra propriedade do logaritmo. Logaritmo de a dividido por b, do quociente, vai ser logaritmo de a menos logaritmo de b. Subtração dos dois. Então, aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar n, parênteses, logaritmo de n, menos logaritmo de e. E aí nós temos que lembrar de uma outra propriedade, porque o logaritmo de e do número de Neper vale 1, porque esse logaritmo aqui que nós estamos trabalhando é o logaritmo natural. A base dele não é base 2, não é base 3, não é base 10, é a base e. Toda vez que aparecer o logaritmo, o ln, o logaritmo, não tiver explicitada a base, nós subentendemos que é a base e, então vale 1. Então esse termo aqui vale 1, então nós temos n logaritmo de n e n vezes 1, que dá menos. Então nós vamos calcular o logaritmo do fatorial de n dessa maneira, n logaritmo de n menos n. Dessa maneira muito simples. Então, toda vez que nós tivermos o logaritmo de um número muito grande, logaritmo de um fatorial de n, nós vamos substituir por n logaritmo de n menos n. Onde o n aqui pode ser, na verdade, qualquer valor, tá? Então, nós podemos também escrever assim, ó, logaritmo de x fatorial é igual a x logaritmo de x menos x. É assim que a gente pode escrever também.
E a pergunta, isso aqui é uma aproximação. A pergunta que nós podemos nos fazer é a seguinte: o quanto que nós erramos utilizando essa expressão? Será que o erro é muito grande? Dessa tabela nós podemos ver o seguinte, ó, se n for 1, eu quero calcular o fatorial de 1. A gente sabe que o fatorial de 1 vale 1. Se nós utilizarmos aquela fórmula que é chamada de aproximação de Stirling, o que nós vamos chegar? Ou seja, nós vamos fazer 1 ln de 1 menos 1. Vamos chegar nesse valor, 0,9, e não 1. Então, comparando um com o outro, nós vemos que o erro é de 8%. Se nós fizermos o n igual a 2, ou seja, eu quero calcular o logaritmo o fatorial de 2. Para calcular o fatorial de 2, se nós utilizarmos a fórmula de Stirling, seria assim, ó, 2 ln de 2 menos 2. Ficaria assim, ó, fatorial de 2. Quanto que a gente erra fazendo essa conta? O resultado vai ser 1,9. Comparando 1,9 com 2, que é o resultado correto, nós temos um erro de 4%. Fazendo logaritmo para fatorial de 5, o fatorial de 5 vale 120. Se nós utilizarmos a fórmula de Stirling, a gente obtém 118. Comparando um com o outro, nós vemos que o erro é de 2%. Se nós aumentarmos, que é o nosso caso, porque nós vamos trabalhar com números muito grandes. Nós aumentarmos para 100, por exemplo, o fatorial de 100 é esse aqui, ó, 10 elevado a 157, ou seja, 9,3326 elevado a 10 elevado a 157. Se nós utilizarmos a fórmula de Stirling, nós vamos obter 9,3249 elevado a 157. O erro é de menos de 0,08%. E se nós aumentarmos ainda mais os números, irmos para 200, 300, 400, 500, nós vamos ver que o erro vai diminuindo ainda mais e rapidamente. Então, como nós vamos trabalhar aqui com N's muito grandes, então vale a pena utilizar a fórmula de Stirling, nós vamos utilizar muito no nosso curso de termoestatística.